estamos aqui com o Marcos Dutra. Ele é coordenador de processos de licenciamento e de autorização de uso de radiofrequência, de radiodifusão da Gerência de Outorgas e Licenciamento de Estações da Anatel. Ele é também um dos responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção do sistema Mosaico. Marcos, por favor, explique aos usuários do Mosaico como funciona o sistema. Olá, Geraldo. Boa tarde. Eu vou compartilhar um fluxograma do sistema no todo, de forma macro, e aproveitar e falar sobre a entrada em vigor, em 1º de setembro, do Decreto 10.405. Então, o Decreto 10.405, ele trouxe alterações nos regulamentos de radiodifusão. Ele alterou alguns decretos como 52.795, de 63, e as alterações elas foram mais especificamente na parte da exigência de aprovação por parte do Ministério do Cadastro de Estações. Trouxe também alguns prazos para solicitação de licenciamento de novas outorgas, prazo para solicitação de licenciamento quando tem alteração do plano básico, e além disso, como o decreto ele acabou com o funcionamento da radiodifusão em caráter provisório, que o caráter provisório seria após o decreto legislativo do Congresso Nacional, no caso de radiodifusão, ou da portaria de aprovação para execução do serviço, no caso dos serviços ancilares, retransmissão de televisão. Então, elas poderiam funcionar em caráter provisório até a licença definitiva. Então, eles, após a autorização de execução do serviço ou decreto legislativo, eles solicitavam autorização de uso de radiofrequência e ficava funcionando em caráter provisório até o licenciamento. E o decreto, o decreto 10.405, ele alterou o regulamento os regulamentos, tirou esses artigos que permitiam esse funcionamento em caráter provisório, e com isso também ele trouxe o prazo para solicitação de licenciamento. Lembrando que na solicitação de licenciamento, a autorização de uso de radiofrequência, ela deve estar válida. Por quê? Porque a validade da licença, ela coincide com a validade da autorização de uso de radiofrequência, que por sua vez coincide com o período de outorga, exceto para os serviços ancilares, né, na qual a execução do serviço é dada por tempo indeterminado. No entanto, a Lei Geral de Telecomunicações, a LGT, né, que entrou em vigor em 98, ela diz que toda radiofrequência ela é autorizada de forma onerosa e por até 20 anos. Então, aqui eu já explico até assim uma dúvida que às vezes aparece, que assim, de onde vem as datas, né, de autorização de uso de radiofrequência? 10 anos, 15 anos e 20 anos, né? Então, no caso dos serviços auxiliares, no caso dos serviços ancilares, a gente dá o prazo máximo, que é 20 anos, que é o prazo máximo permitido pela LGT, tá? Então, aqui, nesse fluxograma, eu tenho aqui, de forma macro, todo o fluxograma do canal, terminando com o licenciamento do canal de radiodifusão. Aqui, ele começa com a inclusão do canal no plano básico, então ele entra lá como canal vago. Aqui, o Ministério cadastra os documentos necessários, todos os dados necessários para a outorga, e nesse ponto aqui, ele pode decidir quando está faltando algum dado, como, por exemplo, radiodifusão, está faltando um contrato. Então, ele pode decidir se já envia como solicitação ou não. E aí ele envia como solicitação, e aqui ele aguarda a regularização de todos os documentos, ou então ele finaliza sem outorga. A nível de status, né, então ele o canal sairia do C0 para o C5, seria um canal pendente de outorga, mas com Fistel. Aqui também, aqui cabe uma observação que é assim, por que criou-se, né, o C5, que até assim, quando você olha os status dos canais, você tem aquela ideia de status contínuos, né, mas você vê que não é. Você vê que o canal ele pode sair do canal vago para C5. Por que isso? Porque no C5 eu preciso do número de Fistel para fazer a vinculação daquele canal com o CPF do consultor, do engenheiro, para que ele consiga fazer o autocadastramento. Esse processo ele tem vários sistemas da Anatel, vários sistemas computacionais, não é exclusivo do sistema Mosaico.
Então, a gente tem um sistema lá na Anatel que é chamado Sistema Integrado de Segurança. Esse sistema é o que faz a validação. Quando você entra no portal do Mosaico, se você não for logar pelo aquele login único do governo, se você for logar por algum login da Anatel, esse login ele é validado nesse sistema, Sistema Integrado de Segurança. E esse sistema, para autorizar o autocadastramento, o que ele faz é isso. Ele pega o número de Fistel, que é o número próprio do canal, e faz a vinculação com o CPF, informado pelo engenheiro, ou informado pelo representante legal. E então, aqui está a necessidade de... isso explica o porquê que o canal ele sai de C0 do canal vago e vai para C5. No C5 é gerado esse Fistel, mesmo sem todos os dados de outorga. Aqui, então, é liberado o autocadastramento e, quando a documentação está completa aqui, ele se torna um canal, então, outorgado, aguardando a autorização de uso de radiofrequência. O que ocorre normalmente é que, quando ele chega aqui na autorização de uso de radiofrequência, já foi solicitado já o autocadastramento. Então, essa etapa daqui, do C0, passando pela solicitação de outorga, até o C5, ou direto para o C1, isso aqui é feito pelo Ministério. Essa aqui é a parte de outorga no sistema, no Mosaico, pelo Ministério. Tá? Esse fluxo, a partir do C2 aqui, eu vou explicar esse fluxo já, conforme o decreto 10.405, tá? Então, aqui ele já está atualizado e já contemplando já o decreto. Então, no C1, o usuário solicita autorização de uso de radiofrequência e aqui tem uma primeira mudança que antes do decreto, esse status, ele permitia você abrir uma solicitação de cadastro de estação, que era conhecido, né, como aprovação de locais e equipamentos, APL, que ficava lá no Ministério aguardando análise, e também ele abria uma solicitação de autorização de uso de radiofrequência. Com o decreto 10.405, o Ministério entendeu que as revogações que teve no decreto, as alterações no decreto, foram suficientes para que não haja mais aprovação da estação. O decreto 52795, ele fala assim, lá no seu artigo 29, ele diz que é necessário submeter ao Ministério para aprovação os locais e equipamentos da estação. Então, com a revogação desse artigo, o Ministério entendeu, então, que não era necessário mais aprovar a estação. Cabe ressaltar aqui o seguinte, que o cadastro de estação, ele constava na regulamentação para aprovação, mas ele não tem um ato administrativo que faça essa aprovação. Então, a gente vai fazer, o Ministério fazer essa aprovação por portaria, mas ele não está, comparando com telecomunicações, né, essa alteração do decreto, ela tornou esse cadastro de estação mais próximo de telecomunicação, ou seja, eu cadastro a estação. Os atos administrativos que eu vou ter depois é o quê? É a licença que vai permitir o funcionamento da estação. Então, após a publicação da autorização de uso de radiofrequência, o canal é atualizado para C2. Então, no C1 agora, a única coisa que eu posso fazer é isso, é solicitar a autorização de uso de radiofrequência. E aí é necessário esperar a publicação. Após a publicação, o canal é atualizado para C2, e no C2 também por autocadastramento, o usuário ele entra no sistema, cadastra a estação e envia. Ele vai fazer toda a validação, vai fazer a checagem, vai verificar a cobertura conforme a recomendação IT 1546 e, estando tudo ok, ele vai abrir uma solicitação. Aqui é onde vem a maior diferença que teve, a maior alteração de sistema para esse decreto, que foi o quê? Nessa etapa aqui, após a abertura da solicitação, ficava aguardando o Ministério. Abria um processo no Ministério, com o projeto, cópia do projeto e declarações, e ficava aguardando a aprovação do Ministério. Agora, o usuário cadastra a estação no status C2, não é necessário subir projeto, não abre processo no Ministério,
e essa solicitação fica aguardando uma ação do usuário externo, não mais uma ação do Ministério, uma ação do usuário externo. Por que fizemos a evolutiva assim? Porque se daqui eu já cadastro a estação e até o licenciamento, ou então até mesmo o envio dessa estação, você precisa de alguma alteração, como, por exemplo, já cadastrar o transmissor, ou fazer alguma alteração pequena, alteração de coordenada, alteração de endereço, aqui ele já teria mandado a estação e a estação já estaria aqui aguardando o licenciamento. Então, abre uma solicitação primeiro. Nessa solicitação você ainda pode entrar, editar os dados, você pode fazer alterações. E aí depois, quando a estação está ok, ele requer uma ação do usuário. Esse status L2 agora, ele tem uma ação apenas do usuário externo, que é o enviar estação. Quando ele... Importante o seguinte, que para ele chegar aqui nessa solicitação, ele já passou por todas as validações. Tá? Senão, se ele não passar por alguma validação, ele não chega nem a abrir solicitação. Como já é padrão já do sistema Mosaico. Né? Então, aqui, quando você envia a estação, ele efetiva o cadastro da estação e atualiza o canal para C3, o status C3. Aqui no C3, a partir daqui, o status, o licenciamento continua como era, ele solicita o licenciamento, abre uma solicitação de licenciamento, gera a taxa de fiscalização de instalação e, após o pagamento, o canal está licenciado. Nesse ponto, vem a outra alteração do decreto 10.405. A consultoria jurídica do Ministério entendeu que o contrato ele é a consolidação da outorga. Então, o contrato ele só é agora assinado após o licenciamento. Então, após o licenciamento das novas outorgas, aqui tem toda uma lógica de sistema que verifica se já existe contrato, se trata de um canal que veio de migração, como, por exemplo, OM para FM. Então, não havendo contrato, sendo uma outorga nova, para os serviços de radiodifusão, ele vai movimentar o canal para C8. Então, o C8 aqui, ele é exclusivo do Ministério, é aguardando dados do contrato. Fica lá no status do Ministério, aguardando o Ministério assinar o contrato, publicar e informar os dados do contrato no Mosaico. Depois que ele informa para os serviços de radiodifusão, tá? Aí sim, aí o canal é atualizado de C8 para C4, ou seja, canal licenciado. Aqui você pode imprimir a licença. Ok? Então, aqui ele vai ficar licenciado até o vencimento dessa licença da autorização de uso de radiofrequência. E quando ela vence, ele veio para o C7, que aqui continua normalmente. Solicita a renovação de uso de radiofrequência e ele faz todo o ciclo novamente. Então, esse é o fluxo do Mosaico de forma macro, já atualizado para o decreto 10.405. O que eu posso fazer ainda é uma observação aqui no C3, mas aí assim, já misturando essa atualização que teve do decreto e com a regulamentação que temos vigente. Então, assim, entendida essa parte que o Ministério reconheceu a extinção da aprovação de locais e equipamentos do C2 e que agora a ação com a aprovação da estação só depende do usuário externo, tá? E que não é necessário nenhum upload de documentos. Então, com o canal no C3, vai surgir a dúvida. Se eu precisar fazer uma alteração na estação no C3. No C3, você vai fazer a alteração e continua como era ainda. Ele vai criar a solicitação e vai solicitar o upload dos documentos. E isso é necessário, por quê? Isso é necessário tendo em vista a regulamentação que ainda está vigente, a regulamentação técnica de radiodifusão, como a resolução 67 da Anatel, que é a regulamentação técnica de FM, a 925. Então, no C3, ele vai solicitar qualquer alteração técnica nos status C3, aguardando licenciamento, ou no C5, canal licenciado, ele vai, aliás, no C4, canal licenciado, ele vai continuar solicitando
após a alteração técnica, após o envio e a validação estando ok, ele vai continuar solicitando o upload de documentos e vai continuar solicitando o aceite das declarações, ele vai abrir processo e vai continuar aguardando a aprovação da alteração técnica. Tá? Isso é devido à regulamentação técnica que está vigente ainda. Marcos, por favor, esclareça qual o procedimento deve ser adotado quando a estação está com o uso de radiofrequência vencido e que se encontra no status C7. Como deve proceder o usuário? Então, Geraldo, o C7 ele é um status parecido com o C1, a solicitação de uso de radiofrequência por autocadastramento, exceto para os serviços analógicos, RTV e TV analógico. Porque, assim, primeiro que a gente teve aquele problema das RTVs anteriores à LGT. E a gente acabou resolvendo esse problema com a edição de um ato que autorizou essa radiofrequência no período de 2003 a 2018, sem custo. Isso foi para atender um parecer da Procuradoria Federal Especializada da Anatel. Nesse momento, no momento em que a gente estava editando esse ato, resolvendo o problema dessas RTVs anteriores à LGT e também emitindo autorização de uso de radiofrequência para os serviços analógicos, naquele momento, o desligamento do sinal analógico estava previsto para 2018, para o final de 2018. Depois, então, teve a prorrogação do desligamento desse serviço para 2023. Foi necessário, né, está sendo necessário, desde 2018, né, com a validade dessa autorização de uso de radiofrequência, até o momento em que o Ministério editou nova portaria prorrogando para 2023, então foi necessário renovar a autorização de uso de radiofrequência. Está sendo necessário essas entidades que tinham autorização até 2018. O ato que regularizou as retransmissoras anteriores à LGT, ele constava com mais de 7 mil canais de RTVs. Então, a gente precisa, o sistema ele não chega nesse ponto, assim, até poderia chegar, né, mas não é conveniente assim, fazer um sistema dessa complexidade de poder olhar todas as variáveis para deixar automática essa operação de radiofrequência de um serviço que tem data para ser desligado, né? Então, o que acontece? Para esses dois serviços, assim como está hoje e assim como estava desde a publicação da portaria em 2016 do Ministério, que alterou a data do desligamento para 2023, o procedimento foi alterado para a solicitação de renovação de radiofrequência desses serviços, elas têm que ser protocoladas no Sistema Eletrônico de Informações da Anatel. Esse protocolo pode ser feito de forma eletrônica, né? Então, para quem tem já aí o usuário autorizado, ele não precisa ser presencial, mas você tem que solicitar, porque essa solicitação ela passa por uma análise canal por canal para saber a partir de que data deve ser cobrado o preço público pelo uso de radiofrequência, o PPDUR. Então, para esses serviços, vai continuar assim, tá? Até o desligamento do sinal analógico. Para o restante dos serviços, como o procedimento já está hoje ou seja, por autocadastramento, você entra no C7, a ação solicitar autorização de uso de radiofrequência, e aí é só acompanhar a solicitação ou o processo no Sistema Eletrônico de Informações da Anatel até a publicação. Após a publicação, o canal ele vai para C3. Um detalhe sobre quando você solicita a renovação de uso de radiofrequência desse serviço analógico é que assim, você só tem o protocolo da solicitação até ele ser analisado. Quando ele é analisado, o que o técnico da Anatel faz? Ele vai estabelecer a data de início e a data fim, que hoje é 31 de dezembro de 2023. Quando ele faz isso, ele lança no sistema mosaico a data início. Só para exemplificar, tem serviço que nunca foi autorizado a radiofrequência. Então, a gente está cobrando por 20 anos até 2023. Então, a gente está voltando lá e cobrando de 2003 até 2023. Então, quando ele lança, a partir do momento que o técnico lança, é gerado uma solicitação no mosaico, é gerado um processo
exatamente igual como se o usuário externo estivesse pedindo por autocadastramento. A partir do momento que essa solicitação ela é analisada e é gerado o preço público, o PPDU, essa solicitação ela pode ser acompanhada pelo mosaico ou pelo Sistema Eletrônico de Informações, como qualquer outra solicitação de autorização de uso de radiofrequência feita por autocadastramento. Então, lá você vai ver as etapas. Aguardando o pagamento do preço público, o PPDU. Depois do pagamento, aguardando a assinatura do ato, aguardando publicação. E após a publicação, o canal é movimentado para o status C3, aguardando o novo licenciamento. Marcos, esclareça só um detalhe, por favor. A cobrança do PPDU dessas estações, né, que foram autorizadas anterior à LGT, a cobrança do PPDU vai começar a ser contada a partir de 2019 até 2023? Geraldo, sim, elas são cobradas a partir de 2019, porque o ato que regularizou essas autorizações, ele autorizou a radiofrequência até 2018. Então, com a entrada em vigor da LGT em 98, tem o artigo que diz, né, lá que toda autorização de uso de radiofrequência é feita de forma onerosa e até por 20 anos, e aí houve a dúvida porque a autorização de uso de radiofrequência ela coincide com o período de outorga do serviço e as retransmissoras elas são dadas por tempo indeterminado. O parecer da Procuradoria ele vem no sentido que, ok, você tem a outorga de serviço e você tem a outorga de autorização de uso de radiofrequência. São duas coisas distintas. Tanto que a Anatel, ela gerencia todo o espectro de radiofrequência, ela administra todo o espectro de radiofrequência. E ela que cobra esse preço público. Então, o parecer vem no seguinte sentido. Como você tem também aí o regulamento de uso do espectro, dizendo assim que as outorgas anteriores à LGT e que antes da LGT era cobrado o preço da outorga e da autorização de uso de radiofrequência, no regulamento de uso do espectro teve um entendimento assim, que você teria que esperar a outorga vencer e você cobraria a partir daquele momento. E a partir dali estaria adaptado à nova realidade, né? Ou seja, a criação da agência reguladora e essa separação de funções entre Ministério e Anatel. Então, o que a Procuradoria entendeu foi isso, é que com o regulamento que desse uma autorização para essas retransmissoras anteriores à LGT, a partir da vigência do regulamento de uso do espectro anterior, que foi 2003, pelo período de 15 anos coincidente com o período de outorga dos serviços de radiodifusões e imagens. Tá? E aí ela venceria em 2018. Então, a partir de 2018, teria que ser renovado normalmente, como qualquer outro serviço. Então, esse ato, ele autorizou, ela foi de forma não onerosa, tá? As retransmissoras anteriores à LGT desse período, de 2003 até 2018. Agora, a partir de 98, continuou, né? Foi um ato contínuo, autorizações de retransmissora. Então, o que pode acontecer hoje é assim, de uma retransmissora que foi autorizada em 2000, 2001, 2002, 2003 e que está com a radiofrequência vencida. Então, nesse caso, o período a ser apurado vai ser anterior a 2018. Tá? Por quê? Porque ela não está contemplada nesse ato. Esse ato ele foi uma regularização desse entendimento, que as retransmissoras anteriores à LGT, que a radiofrequência estava paga, tá? Junto com a outorga. Só que entrou em conflito com a LGT porque nenhuma autorização de uso de radiofrequência é permanente. Né? Então, o parecer ele veio específico para essas retransmissoras, apesar da quantidade, né, mais de 7 mil, mas foram específicos para ela. Então, só é apurado o período anterior a 2018 das retransmissoras autorizadas após a entrada em vigor da LGT em 98.
ok? Havia uma interpretação de que a autorização do uso de radiofrequência tinha prazo coincidente com a outorga da geradora. Então, a autorização de uso de radiofrequência não tem um prazo mais vinculado à outorga da concessionária. Tem o prazo, só que mudou a referência. A referência, assim, da primeira autorização. Como, pela alteração do decreto 10.405, como você teve algumas inversões de fase, você tem, então, a outorga, aí você tem autorização de uso de radiofrequência, licenciamento e contrato. Então, a data que está sendo tomada como referência para autorização de uso de radiofrequência é a data de publicação da autorização de execução do serviço. Então, vai depender do serviço. Se for radiodifusão, é a data de publicação do decreto legislativo. Se for serviço ancilar, é a data de publicação da portaria de autorização do serviço, que hoje o Ministério autoriza por portaria, né? Mas, assim, é um ato do Ministério. É um ato de autorização de execução do serviço do Ministério. Então, é a data do desserviço. Essa é a data de referência para cálculo da autorização de uso de radiofrequência. Mas isso assim, continua coincidindo com o período de outorga do serviço, exceto o serviço ancilar, né, que ele é dado por tempo indeterminado. Mas a data de referência teve que ser alterada porque no momento de emissão da autorização de uso de radiofrequência, você não tem a data do contrato ainda, já que ele vem, né, já que ele só vai ser assinado após o licenciamento. Ô, Marcos, por favor, esclareça quais os cuidados que o usuário deva ter antes de finalizar o procedimento de licenciamento para que ele não cometa algum erro ou seja penalizado com pagamento de duas TFIs, coisa do tipo. Então, Geraldo, sempre tem que verificar os dados do canal antes de solicitar o licenciamento. Os sistemas computacionais, eles têm a premissa de agilizar o processo. Acho que o setor, né, notou assim, o tanto que o processo vem sendo agilizado nos últimos anos, desde o lançamento do Mosaico, com automatizações, autocadastramento, com até mesmo o processo eletrônico, né? Então, você tem um ganho aí que é inegável. Mas, mesmo assim, você tem que ter os cuidados. Ou seja, você passa a ter que ter um cuidado redobrado na sua verificação antes de fazer uma ação que dependa do usuário externo. Então, já aconteceu no passado já, e de que do canal está no status C3, aguardando licenciamento, e aí foi solicitada uma alteração técnica, tá? E essa alteração técnica ela estava em trâmite ainda na Anatel, não tinha sido aprovada, e o usuário solicitou o licenciamento. Então, ele solicitou o licenciamento das características antigas, porque não tinha sido aprovado ainda. Nós escutamos o setor, né, que o sistema deveria verificar isso. Então, colocamos aqui uma validação antes de solicitar o licenciamento, e agora o sistema verifica. Se tem alguma solicitação em andamento, ele não permite o licenciamento. Mas, como essa é uma ação que depende do usuário externo, e é uma ação importante, porque dessa ação vai ser gerada a taxa de fiscalização de instalação, vai ser gerada a licença com aquelas características. Então, lá no canal, esquece solicitação. No canal, então, antes de solicitar o licenciamento, o usuário pode ir lá no ver. É possível fazer isso até mesmo com aquela consulta externa. Nesse endereço aqui eu tenho a consulta pública do sistema. Então, eu posso pegar aqui qualquer estação aleatória e eu tenho aqui a opção de visualizar. Então, eu posso visualizar todos os dados da estação antes de solicitar o licenciamento. Tá? Detalhe para o seguinte, aqui na consulta pública eu só vejo canais, eu não vejo solicitações, eu só vejo os canais, ou seja, eu só vejo aquilo que é definitivo. Solicitação é todo o processo que está em andamento, era conhecido no sistema antigo como em estudo.
Então, toda solicitação está em estudo, tá? Então, o que está definitivo é no canal. Então, aqui na consulta externa, eu só vejo aquilo que é definitivo, eu só vejo aquilo que está no canal. No login dos usuários, então, para cada canal que ele entra, para cada outorga que ele é responsável, ele vai ver duas abas, canais e solicitações. Então, você tem que conferir aquilo que está em canais e ver se realmente são aquelas características e você confirma aquelas características, né, solicitando licenciamento após essa verificação. Marcos, em caso de dúvida, o usuário do Mosaico, a quem ele deve se dirigir? Nós temos a nossa caixa corporativa, que é da gerência, que é orly@anatel.gov.br. A CET agradece muito a sua disponibilidade em nos esclarecer essas dúvidas, tá? Agradeço também todo o pessoal da Anatel, né, por essa disponibilidade. E pode ter certeza que esse vídeo vai ser muito útil aí para todos os usuários do Mosaico. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo, e pode contar sempre conosco lá da Anatel, tanto para evoluir o sistema, para que o sistema atenda o setor, tá? E estamos com o canal aberto aí para quando precisarem.